Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos falar sobre um tema que, bem, toca cada um de nós de alguma forma, mas que geralmente não é fácil de admitir: a hipocrisia e as ilusões que criamos sobre nós mesmos. E eu sou Ana. E não é interessante como às vezes até achamos que estamos sendo autênticos, mas na verdade estamos perpetuando uma linha de pensamento que nos prende às aparências? Exatamente, Ana. E para guiar essa conversa, nós escolhemos o capítulo 22 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Juffaut. É, sem dúvida, uma leitura profunda, provocante, para quem está em busca de evolução espiritual. Sim, a abordagem dela é tão direta que até dói, né? Porque ela não tem medo de escancarar o quanto a gente ainda se apoia nessas máscaras, principalmente quando se trata de espiritualidade. E vamos combinar, essa reflexão incomoda, mas é fundamental. Afinal, como transformamos algo que nem reconhecemos? Pois é. Então, ao longo deste episódio, queremos que vocês, ouvintes, se sintam parte dessa jornada. Vamos explorar juntos essas ilusões que nos seguram, sabe? Aquela ideia de que, às vezes, basta parecer para não ser questionado. Perfeito. Lembrando que a autenticidade não é algo que acontece do nada. É um processo e estamos todos nesse caminho, né? Então, bora embarcar nessa conversa juntos. Sabe, Marcelo, já que estamos falando sobre autenticidade como um processo, eu fico pensando, você já se pegou refletindo sobre o quanto às vezes a gente se esforça em sustentar uma imagem, mesmo sabendo que ela não reflete quem realmente somos? Nossa, muito! Parece quase instintivo, né? Como se a gente desde cedo aprendesse a moldar uma imagem, uma versão melhorada de nós mesmos para caber nas expectativas dos outros. Sim, e isso é exatamente o que a irmã se chama de vício da santificação. Adorei esse termo porque ele captura bem aquela armadilha. A gente quer tanto parecer virtuoso que meio que esquece de sabe realmente ser. Pois é. E ela fala que isso não é só intencional. Na verdade, às vezes criamos essas máscaras sem nem perceber. É quase automático, como uma defesa contra críticas ou rejeições. Meio que virou um hábito social. E é um hábito perigoso, né? Porque a gente acaba entrando num ciclo de desconexão. O que demonstramos não reflete o que sentimos e isso pode nos afastar da transformação genuína. Sim, e é aí que entra aquele ponto dela, sobre a busca por autenticidade. Reconhecer nossas limitações, nossas falhas, é o primeiro passo. Só que vamos admitir, não é fácil olhar para dentro e encarar aquilo que preferimos esconder até de nós mesmos. Totalmente. A gente às vezes confunde vulnerabilidade com fraqueza e daí cria essa armadura de perfeição, né? Mas isso só nos atrasa. Como ela diz, não é sobre perfeição imediata, é sobre progresso. Progresso, isso. E um progresso que exige honestidade acima de tudo. Porque, como ela também aponta, fingir que atingimos um padrão ideal só traz conflitos. Isso nos tira o equilíbrio e, pior, nos faz acreditar em uma mentira. Exato. E é impressionante como tudo isso está ligado à necessidade de aprovação social. A pressão para pertencer acaba moldando como a gente age, ou melhor, como a gente performa, né? Performar. Boa palavra, porque no fundo, o que a gente quer não é evoluir, mas que os outros vejam a gente como alguém que já chegou lá. Só que essa corrida por validação tem um custo muito alto, especialmente quando olhamos para nós mesmos no espelho. Sem dúvida. Então, deixar esses padrões irrealistas de lado é crucial. E olha, para mim, uma das ideias mais poderosas da Hermance é que reconhecer nossas sombras não nos faz fracassados, mas humanos. Exatamente, porque só assim conseguimos começar a verdadeira reforma íntima. Marcelo, falando em autenticidade, já reparou como algumas convenções sociais, tipo homens não choram, acabam moldando até os jeitos mais básicos de como expressamos nossas emoções? É como se fossem máscaras invisíveis que colocamos sem perceber. Sim, e o mais curioso é como essas ideias acabam sendo absorvidas desde tão cedo, sabe? É quase como se fossem uma parte invisível da nossa educação. Quer dizer,
Quem nunca ouviu aquela frase, engole o choro, homem não chora? Sim, e o que é mais preocupante não é só o impacto que isso cria em como sentimos, mas na aparência que passamos a querer manter. É como se essas normas incentivassem o fingimento, né? Uma performance emocional para agradar o outro ou para caber no esperado. E isso nos desconecta completamente de quem realmente somos. Olha, me vem à mente o Jung, sabe? Ele traz aquele conceito das sombras, as partes de nós mesmos, que reprimimos ou negamos porque não se encaixam nessa imagem cultural ou social que nos é imposta. Total. Jung foca exatamente nessa parte submersa, significativa, e como integrar ela é essencial para a gente ser de fato autêntico. Então, por que a gente insiste em esconder esses pedaços tão humanos, hein? Porque admitir nossas sombras é assustador. Tipo, é confrontar verdades que podem nos fazer parecer fracos ou piores do que imaginamos ser. Só que, na real, é justamente isso que liberta, não? Liberta demais. E dá trabalho, né? Especialmente porque quando percebemos que estamos atuando, vem aquele confronto interno. Eu sou assim porque quero ou porque esperam isso de mim? Exatamente. A pressão para se adequar restringe a espontaneidade e, sem perceber, criamos essas máscaras que acabam escondendo não só vulnerabilidades, mas até nossas qualidades reais. No fim, tudo vira uma tentativa de sobrevivência emocional. E olha, para muitas pessoas isso é uma saída de emergência, porque o que a gente não espera é que essas máscaras acabam nos engessando ainda mais. É como se, ao invés de ajudar, elas reforçassem um ciclo de ilusão, sabe? Sem dúvida, mas tem um detalhe interessante. Ao mesmo tempo que essas máscaras nos afastam da autenticidade, elas também surgem como formas de proteção. Afinal, como Hermance também sugere, se despir dessa camada toda de uma vez pode ser quase insuportável. Sim. E aí entra aquele equilíbrio sutil. Reconhecer que, ok, às vezes precisamos de tempo para lidar com nossas sombras. Não é sobre arrancar tudo de uma vez, mas sim trabalhar gradualmente para acolher quem a gente realmente é. Isso, um autoacolhimento consciente, honesto, que encare os limites e medos. Porque, Ana, se formos pensar, é só integrando essas partes que conseguimos nos libertar de vez da hipocrisia que brota dessas convenções. Exatamente. E é por isso que discutir o impacto desses papéis sociais e suas normas vai além de criticar cultura. É entender como elas moldam nosso jeito de ser e de esconder. Porque quando encaramos isso de frente, os caminhos para a reforma íntima ficam mais verdadeiros. É um caminho mais trabalhoso, mas, definitivamente, mais libertador, né? Afinal, não dá para crescer carregando essas expectativas limitantes. E isso só cria mais distância entre quem somos e quem queremos ser. Tudo isso me faz refletir sobre como reformular nossas crenças poderia nos libertar desses padrões de comportamento que buscamos para tentar nos encaixar em um grupo. Com isso, muitas vezes deixamos de ser autênticos para sermos melhor aceitos. Com certeza. E é aí que a hipocrisia se manifesta. Nós agimos como se já tivéssemos aquelas virtudes apenas para sermos aceitos, bem vistos, admirados. No final das contas, acabamos não sabemos mais quem realmente somos. Ou melhor, fingimos para nós mesmos que não sabemos. Passamos a acreditar na nossa ilusão. Só que mais tarde, isso vai vir à tona, de alguma forma. Sabe, quando você falou sobre esses padrões moldando quem somos, me veio à mente algo fascinante. Joana de Ângeles descreve o ego como esse criador de máscaras para a sobrevivência psíquica, e não é incrível como isso dá uma dimensão ainda maior para a nossa conversa? Com certeza. E o interessante é que essas máscaras, às vezes, são quase como um reflexo. A gente nem nota que está vestindo uma, mas está ali, né? Fazendo o papel de quem achamos que temos que ser. Exato. E é aí que entra o autoconhecimento como chave. Porque sem ele, como a gente começa a desmontar essas camadas? É como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final. É verdade. Joana fala muito sobre
integrar o que queremos ser com o que somos de verdade. É tipo alinhar dois mundos, que muitas vezes parecem completamente desconectados. E não dá para esquecer que nesse processo a gente encontra resistência. Porque, como você disse antes, Marcelo, essas máscaras muitas vezes protegem, né, de alguém dizer: "Ei, olha só, você não é tão perfeito assim". Sim, e é natural querer essa proteção, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que evoluir significa lidar com a vulnerabilidade. Joana até usa um termo que eu adoro. Ela fala sobre acolher o que a gente encontra dentro. Acolher, sim. Porque lutar contra o que sentimos ou contra quem somos só cria mais conflito, mais divisão interna. E quanto mais divididos estamos, mais difícil é crescer, né? Exatamente. E o que realmente me marca nisso tudo é como Joana insiste que autoconhecimento não é só sobre olhar para o que está errado. É também sobre reconhecer as coisas boas, sabe? As conquistas, os avanços, os sonhos. Sim, é tão comum focarmos apenas nos defeitos, mas nos esquecermos das pequenas vitórias. E é nesse balanço, nessa integração, que a gente realmente constrói força interna. Estar presente no que somos, com tudo, sem negação. E pensar nisso como um processo contínuo, não como um fim em si mesmo. Afinal, nunca chegamos à versão perfeita de nós. E quer saber? Acho que é aí que está a beleza do caminho. Sem dúvida. Isso me faz pensar. Se a gente se livrar das máscaras e focar nessa integração, o quanto mais autênticos podemos ser com nós mesmos e com os outros. É uma pergunta poderosa, Ana. E enquanto falamos sobre isso, também fico pensando em como isso impacta diretamente o nosso dia a dia. E sabe, eu fico pensando exatamente nisso. Como podemos transformar essas ideias em algo realmente prático? Porque reformas internas não acontecem da noite para o dia, né? É verdade. E acho que o ponto principal aqui é começar simples. Pequenos passos, sabe? Tipo se perguntar: onde estou sendo verdadeiro comigo mesmo? E onde estou caindo na armadilha das máscaras? Com certeza, é essencial começar sendo honesto sobre como nos sentimos de verdade, sem medo de admitir que talvez ainda não sejamos tão evoluídos quanto gostaríamos. E tá tudo bem também, né? Sim, e sabe o que me veio agora? Talvez uma prática simples seja reservar um momento no dia para essa autoavaliação honesta, sem julgar, só abrir espaço para reconhecer o que está rolando dentro da gente. Isso mesmo. E nesse processo, lembrar que reconhecer nossos desafios não significa admitir fracasso. É sobre entender que estamos todos em construção. A verdadeira transformação começa quando abraçamos quem somos agora, com suas nuances. Exato! E esse abraçar é tão poderoso, porque quando aceitamos e trabalhamos com o que temos, evitamos o peso da hipocrisia e começamos a caminhar com mais leveza. Afinal, transformação de verdade ocorre de dentro para fora, não é? Sem dúvida. E o que me encanta é que essas reflexões não são só para a nossa vida pessoal. Imagina se essas práticas fossem adotadas em grupos, como o Hermance sugere, espaços seguros para diálogos sinceros, para a gente crescer junto. Isso seria incrível, porque a verdade é que quanto mais nos conectamos com a nossa autenticidade, mais livres nos tornamos. E essa liberdade, Marcelo, é contagiante. Ela irradia, sabe? Ah, irradia mesmo. E isso me faz pensar, Ana, como seria o mundo se cada um de nós desse mais atenção a isso? Se começássemos a construir a mudança desde dentro, passo a passo, sem pressa. Seria um mundo muito mais humano. E acho que esse é o nosso desafio e o nosso presente. Então, ouvintes, fica o convite. Que tal começar essa jornada hoje mesmo, com algo pequeno, mas verdadeiro? Perfeito. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Foi incrível compartilhar essas reflexões com vocês. Lembrem-se, nenhum passo é pequeno demais quando feito com sinceridade, né? Exato, Marcelo. E claro, estamos juntos nessa caminhada. Que vocês possam encontrar autenticidade no caminho de vocês e seguir firmes na transformação. Então, vamos ficando por aqui. Mas continuem refletindo, conversando e explorando essas ideias. Até o próximo episódio, pessoal!
Até mais!